Na manhã do feriado de 21 de abril de 2019, Patrícia Azevedo, de 36 anos, foi a um churrasco na chácara da família em Mirassol. Era para ser um dia de festa e reencontros, mas ela nunca mais voltaria para casa. Encontrada sem vida na manhã seguinte, sua morte deu início a uma investigação confusa, com a polícia trabalhando na hipótese de um assalto ou de uma invasão à propriedade. Por dias, a família que estava reunida para celebrar viveu a angústia da incerteza, sem suspeitos ou testemunhas, até que uma prima, ao rever o grupo de WhatsApp, notou um áudio que havia sido apagado, enviado do celular de Patrícia naquela madrugada. Uma descoberta que mudou tudo. Esta é a investigação completa de como um simples áudio revelou um segredo sombrio e a verdade sobre o que realmente aconteceu com Patrícia Azevedo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em abril de 2019, durante o feriado de Tiradentes, uma mensagem foi enviada em um grupo do aplicativo WhatsApp. O grupo pertencia a uma família do interior de São Paulo. A mensagem continha uma proposta simples: um churrasco na chácara dos tios para reunir os parentes. A sugestão partiu de um dos primos. O texto indicava que o objetivo era aproveitar o dia de folga para colocar a conversa em dia. Patrícia Azevedo, de 36 anos, leu o convite. Ela era auxiliar administrativa, mãe de um menino de 10 anos e morava na cidade de São José do Rio Preto. Sua rotina era dividida entre o trabalho e os cuidados com o filho. Pessoas próximas a descreviam como uma mulher calma, trabalhadora e muito ligada à sua mãe. Após um casamento difícil, ela havia iniciado um novo relacionamento recentemente. Inicialmente, Patrícia não confirmou sua presença no evento familiar. Mensagens trocadas no grupo mostram que foi a insistência de uma tia que a fez mudar de ideia. Após alguns apelos, ela respondeu que iria ao almoço. O local do encontro era conhecido por todos. A chácara, situada na zona rural de Mirassol, era usada pela família há anos para celebrações de aniversário e encontros de fim de semana. O espaço contava com uma casa simples, um campo de futebol, uma área de churrasco e um pequeno lago ao fundo. Para todos era um ambiente seguro e familiar. O período era de calor. As rodovias da região registravam um movimento intenso de famílias que saíam das cidades para descansar em chácaras e sítios. Aquele convite parecia apenas mais uma oportunidade para um dia de lazer. As conversas no grupo de mensagens seguiram com combinações sobre comidas e bebidas. Nada indicava que aquele encontro seria diferente dos anteriores. Patrícia organizou sua agenda e combinou uma carona com uma prima para ir até o local. A decisão de aceitar o convite mudaria o curso de sua vida de forma definitiva. O que foi planejado como um dia de confraternização se transformaria em uma cena de crime. No dia 21 de abril de 2019, pela manhã, Patrícia Azevedo chegou à chácara da família. Ela foi de carona com uma prima. O dia estava quente e o local já recebia outros parentes para o churrasco. A propriedade em Mirassol era o cenário de costume para encontros como aquele. Tinha uma casa simples, uma área de churrasco e um campo de futebol onde crianças brincavam. A atmosfera era a de um típico feriado em família. Patrícia integrou-se ao grupo. Ela conversou com os familiares e participou das atividades do dia. Testemunhas a viram ajudando na cozinha, uma rotina comum em reuniões de família. O clima era de normalidade. Para registrar o momento, fotos foram tiradas e enviadas no grupo de WhatsApp. As imagens mostravam Patrícia sorrindo ao lado de parentes, o que reforçava a aparência de um encontro tranquilo e seguro. Ela parecia à vontade no ambiente que conhecia desde a infância. Ninguém presente relatou qualquer comportamento estranho ou sinal de conflito durante as primeiras horas do evento. A rotina do almoço de feriado seguia o padrão de anos anteriores. A interação entre os convidados era positiva. A música, as conversas e as brincadeiras criavam um cenário de aparente harmonia. Para todos os efeitos, era apenas mais um dia de sol e sorrisos. O contraste entre a segurança percebida naquele ambiente e os eventos que se seguiriam seria absoluto. Com o avançar das horas,
o dia chegava ao fim. Alguns convidados iniciaram suas despedidas e começaram a deixar a chácara. O movimento na propriedade diminuiu gradualmente e a atmosfera do encontro começou a mudar. A festa, antes agitada, tornava-se mais calma. A última vez que Patrícia foi vista pela maioria dos presentes foi na área próxima à cozinha. Depois desse momento, sua ausência começou a ser notada de forma dispersa. Não houve um alarme imediato. Relatos posteriores de alguns familiares indicaram que ela teria se retirado para um dos quartos da casa. A justificativa dada foi que ela precisava descansar. Outra versão que circulou entre os que permaneceram no local era que mais tarde ela teria saído sozinha. O destino, segundo esses comentários, seria a área próxima ao lago, nos fundos da propriedade, para tomar um pouco de ar. Essas duas explicações foram as que prevaleceram durante a noite. Para os parentes, a ausência de Patrícia tinha uma justificativa plausível dentro do contexto do ambiente familiar. Ninguém suspeitou de um crime. Na manhã seguinte, a normalidade foi quebrada. O corpo de Patrícia Azevedo foi encontrado. Ele estava localizado na área dos fundos da propriedade, atrás da casa principal. A descoberta foi feita por um familiar que havia permanecido na chácara. O corpo apresentava sinais evidentes de agressão física. O choque foi imediato entre os parentes que ainda estavam no local. A descoberta transformou o ambiente de confraternização em uma cena de crime. As autoridades policiais foram acionadas imediatamente. A polícia militar foi a primeira a chegar, seguida pela polícia civil e pela perícia técnica. O local foi isolado para a preservação de possíveis evidências. Enquanto a área era isolada, as primeiras hipóteses surgiram entre os familiares. Alguns levantaram a possibilidade de um assalto ocorrido na estrada próxima à chácara, uma teoria que sugeria que Patrícia teria sido abordada ao tentar sair. Outros sugeriram que um invasor poderia ter entrado na propriedade durante a noite, sem ser notado. Essas teorias iniciais, nascidas do desespero e da falta de informações, seriam as primeiras linhas de investigação a serem consideradas. No entanto, elas seriam rapidamente confrontadas pelos fatos que a perícia começaria a revelar. A investigação oficial estava apenas começando. A investigação foi assumida pela delegada Juliana Mota. Ao chegar à chácara em Mirassol, sua primeira ordem foi o isolamento completo da área onde o corpo de Patrícia foi encontrado e de todo o entorno da propriedade. Equipes da perícia técnica foram acionadas para iniciar a coleta de evidências. O trabalho dos peritos começou de forma metódica, documentando a posição do corpo e buscando por qualquer vestígio que pudesse indicar a dinâmica do crime. Os exames iniciais no local revelaram um fato importante. Embora o corpo estivesse posicionado atrás da casa, os principais sinais de luta, como marcas no solo e vegetação remexida, foram encontrados em uma área lateral da propriedade, perto da piscina. Isso indicava que o confronto físico não ocorreu no mesmo local da descoberta do corpo, sugerindo que a vítima poderia ter sido movida após o ataque. Enquanto a perícia trabalhava, a delegada Mota iniciou os primeiros interrogatórios com os familiares que ainda estavam na chácara. As teorias sobre um assalto na estrada ou a invasão de um estranho foram as primeiras a serem analisadas. Para verificar essa possibilidade, uma das primeiras diligências foi a verificação dos registros de segurança da portaria que controlava o acesso ao loteamento de chácaras. A análise desses registros foi conclusiva e representou a primeira grande virada no caso. Os documentos e as imagens confirmaram que nenhum veículo desconhecido ou não autorizado entrou ou saiu do local durante a noite do crime. A cancela registrou apenas a saída dos carros dos próprios parentes que haviam participado do churrasco. A teoria de um invasor externo foi, portanto, formalmente descartada pela investigação. Com essa informação, a linha de apuração mudou de direção. A polícia passou a trabalhar com a hipótese de que o autor do crime era alguém que esteve presente na confraternização familiar. O foco da investigação se voltou para dentro dos portões da chácara. Os dias que se seguiram à descoberta do corpo de Patrícia Azevedo foram marcados pela confusão e pela dor. A investigação policial
havia descartado a hipótese de um invasor, o que direcionava a suspeita para os próprios membros da família presentes no churrasco. Essa constatação gerou um clima de desconfiança e silêncio entre os parentes. As perguntas sobre o que teria acontecido naquela noite permaneciam sem respostas concretas, e a ausência de um suspeito claro deixava a família em um estado de angústia. Nesse cenário, uma das primas de Patrícia, Camila, sentia-se particularmente inconformada. A ideia de que o crime pudesse ter sido cometido por um familiar e que a verdade estivesse oculta, nas horas que se seguiram à festa, era algo que ela não conseguia aceitar passivamente. Movida por uma necessidade de encontrar qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido, ela tomou uma decisão que se tornaria fundamental para o caso. Ela decidiu rever todo o histórico de conversas do grupo de WhatsApp da família, especificamente do dia do evento. Camila abriu o aplicativo de mensagens em seu celular e acessou o grupo. Ela começou a rolar a tela para cima, voltando no tempo. Reviu as mensagens iniciais, com o convite para o churrasco, as combinações sobre o que cada um levaria, as confirmações de presença. Continuou a leitura passando pelas fotos enviadas durante a festa. As imagens mostravam parentes sorrindo, crianças brincando e Patrícia participando da confraternização. Eram registros de uma aparente normalidade. Ela avançou pelas mensagens trocadas durante a tarde e o início da noite. Viu as despedidas de alguns tios e primos que foram embora mais cedo. A conversa no grupo diminuía conforme a noite avançava, até cessar por completo. Foi então, ao analisar as mensagens da madrugada do dia 22 de abril, que Camila notou algo incomum. Havia um registro diferente no meio da conversa. Era uma notificação do próprio aplicativo. O texto informava que uma mensagem, enviada a partir do número de telefone de Patrícia, havia sido apagada. A informação era precisa. O sistema indicava o horário exato em que a mensagem fora enviada e logo depois removida. A ação ocorrera durante a madrugada, período em que, segundo os relatos, Patrícia já estava desaparecida ou teria ido descansar. A descoberta gerou um impacto imediato em Camila. Uma mensagem de áudio, enviada do celular da vítima no meio da noite e apagada logo em seguida, não era um evento comum. A natureza da mensagem, um áudio, era ainda mais intrigante. Por que Patrícia enviaria uma mensagem de voz para o grupo da família e a deletaria em seguida? Ou mais importante, quem teria tido acesso ao seu aparelho para realizar tal ação? Camila compreendeu que aquela não era uma informação trivial. A mensagem fantasma, como um vestígio digital, era uma pista concreta em meio a um mar de especulações. Era a primeira evidência que apontava para uma ação deliberada de ocultação de provas, ocorrida no exato intervalo de tempo em que o crime aconteceu. Ela sabia que precisava levar aquela descoberta à polícia. Aquele registro digital poderia ser a chave para desvendar o que realmente aconteceu na chácara da família. Camila não hesitou. Com a captura de tela da mensagem apagada salva em seu celular, ela procurou a polícia e solicitou uma reunião com a responsável pelo caso. Ao ser recebida pela delegada Juliana Mota, ela apresentou a informação de forma direta. Mostrou o registro no grupo de WhatsApp, um áudio, enviado do telefone de Patrícia durante a madrugada do crime, que havia sido deletado minutos após o envio. A delegada compreendeu imediatamente o potencial da informação. A existência de uma mensagem apagada, enviada em um horário crítico, era um forte indício de que o autor do crime teve acesso ao aparelho da vítima e tentou eliminar um vestígio. A ação de apagar o arquivo era por si só uma evidência de encobrimento. A questão fundamental era se aquele arquivo ainda poderia ser acessado. A delegada Mota explicou o procedimento técnico que seria adotado. Muitos aplicativos de mensagem, incluindo o WhatsApp, realizam cópias de segurança automáticas dos dados dos usuários. Esses backups são armazenados em servidores remotos, um sistema conhecido como nuvem. Isso significa que mesmo que um arquivo seja apagado diretamente do aparelho celular, uma cópia pode continuar existindo nos registros da empresa que administra o aplicativo. A mensagem apagada do celular de Patrícia poderia, portanto, ser recuperada.
Diante dessa possibilidade, a delegada Mota agiu de forma oficial. Ela emitiu uma solicitação formal para que o setor de perícia digital da Polícia Civil realizasse uma análise completa. O alvo da perícia era claro: o histórico de mídias do grupo de WhatsApp da família e o aparelho celular da vítima, que já estava sob custódia policial. O objetivo era único e específico: encontrar e recuperar o arquivo de áudio que havia sido intencionalmente removido. A investigação, que até então se baseava em depoimentos e evidências físicas, agora se voltava para o ambiente digital. A esperança era que, nos registros da nuvem, a voz de Patrícia pudesse oferecer a resposta que os depoimentos humanos não forneceram. O pedido oficial da delegada Juliana Mota foi encaminhado ao Instituto de Criminalística. O caso foi designado ao perito de áudio João Victor, um especialista em análise forense de mídias digitais. Sua missão era técnica e precisa: tentar recuperar um arquivo de áudio que havia sido apagado de um grupo de WhatsApp, utilizando como base o celular da vítima e o acesso aos registros do aplicativo. O trabalho começou com uma análise minuciosa do aparelho de Patrícia. A perícia inicial confirmou o que já se suspeitava: o arquivo de áudio não estava mais na memória interna do dispositivo. A ação de apagar a mensagem havia sido bem sucedida no nível local, removendo o acesso direto ao arquivo pelo usuário comum. Para a investigação, no entanto, isso era apenas o primeiro passo. A estratégia principal era focar nos servidores remotos, na nuvem onde os backups automáticos do aplicativo eram armazenados. João Victor utilizou softwares forenses específicos, projetados para interagir legalmente com as bases de dados de aplicativos de mensagens. O procedimento não era simples. Envolvia a navegação por um volume massivo de dados criptografados, buscando por um registro específico associado ao número de telefone de Patrícia e ao grupo da família. Cada backup gerado pelo aplicativo criava um novo rastro digital, um caminho que precisava ser seguido com precisão técnica para evitar a perda de dados. As horas de trabalho se acumularam no laboratório de perícia. O processo era lento, pois o sistema precisava analisar múltiplos pacotes de dados, comparando registros de data e hora com as informações fornecidas pela investigação. A equipe buscava por um arquivo de áudio enviado e deletado na madrugada do dia 22 de abril de 2019. Após um longo período de processamento, o sistema emitiu um alerta positivo. Um arquivo de áudio com metadados que correspondiam exatamente ao horário do envio e da exclusão da mensagem foi localizado em um dos pacotes de backup. A mensagem fantasma tinha um registro digital concreto. O arquivo foi sinalizado pelo software como recuperável. Com a localização confirmada, o perito iniciou o processo de extração. O arquivo foi baixado dos servidores e isolado em um ambiente seguro para análise. Era um arquivo pequeno, como esperado. Sua duração era de 58 segundos. Estava intacto, sem corrupção de dados que pudesse comprometer sua audição. A recuperação havia sido um sucesso completo. O conteúdo da gravação ainda era desconhecido para os peritos e para a delegada, mas a sua simples existência já representava a maior reviravolta da investigação até aquele momento. A peça central do quebra-cabeça, que alguém tentou destruir, estava agora nas mãos da polícia. O áudio que continha os últimos momentos de Patrícia estava prestes a ser ouvido. A verdade registrada em um arquivo digital aguardava para ser revelada. O arquivo de áudio foi transferido para um computador seguro na sala da delegacia. A delegada Juliana Mota, o perito João Victor e um pequeno grupo de investigadores se reuniram para a primeira audição. A reprodução foi iniciada. Os primeiros segundos continham apenas ruídos de fundo, um som ambiente de baixa frequência que dificultava a clareza. Logo em seguida, uma voz feminina surgiu. Era a voz de Patrícia Azevedo. A voz estava alterada, embargada pelo choro. As palavras eram fragmentadas, mas o sentido era inequívoco. Ela suplicava, repetindo frases curtas. Em um momento claro da gravação, ela pedia para parar com aquilo. O tom era de desespero,
e indicava que ela estava em meio a uma situação de coação física ou emocional. A gravação documentava um confronto direto, não uma conversa. Então, um segundo som se tornou audível. Era uma voz masculina, falando em um tom mais baixo, quase sobreposto ao choro da vítima. A voz não era de um estranho. Ela proferiu poucas palavras, mas uma delas foi decisiva. Um apelido de infância, um nome que apenas o círculo mais íntimo de Patrícia usava para se referir a ela. A familiaridade do apelido, usada em um contexto de violência, confirmou que o agressor era alguém próximo. A gravação de 58 segundos terminou de forma abrupta. O silêncio que se seguiu na sala foi a confirmação do que os investigadores agora sabiam. O áudio não era apenas uma pista, era a prova direta de um crime em andamento. Ele continha a voz da vítima em seus últimos momentos de luta e, mais importante, continha a voz de seu agressor. A verdade sobre o que aconteceu na chácara não era mais um mistério. Estava registrada naquele pequeno arquivo digital. A identificação da voz masculina era o passo seguinte e mais crítico da investigação. O arquivo de áudio recuperado foi apresentado a um grupo restrito de familiares próximos de Patrícia, incluindo sua mãe, Dona Elza Azevedo. A reação foi imediata e unânime. Não havia qualquer dúvida sobre a identidade do interlocutor. A voz pertencia a Mauro, de 42 anos, primo da vítima. Com a identificação confirmada, a polícia passou a ter um suspeito principal. Mauro não era uma figura distante no círculo familiar. Pelo contrário, ele era um dos organizadores do churrasco na chácara, o mesmo evento onde o crime ocorreu. Sua participação na festa havia sido ativa, desde o convite inicial no grupo de WhatsApp até a interação com os convidados durante o dia. A polícia iniciou o levantamento do perfil do novo suspeito. As informações coletadas pintavam um quadro de aparente normalidade. Mauro era casado e pai de 2 filhos. No ambiente familiar, ele era consistentemente descrito como uma pessoa prestativa e brincalhona. Era conhecido por ajudar na organização de eventos e por manter um bom relacionamento com tios e primos. Sua imagem pública era a de um homem integrado à família, um parente confiável e presente. Essa descrição contrastava de forma violenta com o conteúdo do áudio. A revelação de que a voz pertencia a Mauro alterou completamente a natureza do caso. A teoria de um agressor desconhecido, que já havia sido enfraquecida pela ausência de invasores, foi definitivamente substituída pela certeza de que o crime foi cometido por um membro da própria família. O suspeito principal não era um estranho que invadiu a propriedade, mas um parente que havia compartilhado o mesmo espaço, a mesma comida e as mesmas conversas com a vítima horas antes de sua morte. A investigação, que antes olhava para fora, agora se concentrava inteiramente dentro do círculo familiar. Com a identificação da voz de Mauro, a investigação ganhou um novo foco. A polícia não procurava mais um agressor desconhecido, mas sim o motivo que levou um parente a cometer o crime. Os investigadores decidiram revisitar os depoimentos colhidos nos primeiros dias, agora com um suspeito definido. O objetivo era reavaliar as informações sob a nova perspectiva de um conflito interno na família. Dona Elza Azevedo, mãe da vítima, foi chamada para um novo depoimento. Desta vez, as perguntas foram mais diretas sobre a relação entre Patrícia e Mauro. A resposta de Dona Elza foi um ponto de virada. Ela relatou conversas antigas nas quais Patrícia havia expressado um claro desconforto em ficar sozinha com o primo. Segundo a mãe, a filha evitava situações em que estivesse a sós com ele, embora nunca tenha detalhado o motivo específico para esse comportamento. A informação de Dona Elza abriu caminho para outros relatos. Comentários que antes circulavam de forma velada entre alguns membros da família começaram a ser formalizados em depoimentos. A investigação descobriu que o desconforto de Patrícia não era um fato isolado. Outros parentes, ao serem novamente ouvidos, começaram a relatar episódios que antes eram ignorados ou tratados como sem importância. Surgiram menções a um possível assédio ocorrido anos antes, um evento que nunca foi discutido abertamente, mas que permaneceu como um segredo silencioso. Com essas novas informações,
Os investigadores reanalisaram o comportamento do suspeito e da vítima em eventos sociais passados. O que antes parecia apenas timidez ou uma simples falta de afinidade entre os dois primos, agora ganhava um novo significado. Os olhares evitados, a falta de diálogo direto e a aparente distância que Patrícia mantinha de Mauro em outras festas de família foram recontextualizados. Não eram coincidências. Eram sinais de um histórico de medo e intimidação. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando que a violência daquela noite na chácara tinha raízes em um passado que a família, coletivamente, escolheu não enxergar. A análise forense da gravação de 58 segundos foi além da identificação das vozes de Patrícia e Mauro. O trabalho retornou ao perito de áudio, João Vitor. Sua tarefa era decompor o arquivo de som, isolando cada camada de ruído que acompanhava o diálogo. O objetivo era extrair informações do ambiente onde o ataque ocorreu. A análise era crucial para determinar se o áudio havia sido gravado dentro da chácara e, se possível, em que parte específica da propriedade. Utilizando softwares de análise espectral, ele filtrou as frequências da voz humana para amplificar os sons do ambiente. O processo revelou elementos que não eram perceptíveis em uma audição comum. O primeiro som a ser identificado foi um ruído mecânico, contínuo e de baixa frequência. Após a limpeza do áudio, o som se tornou claro. Era o funcionamento de um motor de bomba de piscina. Esse tipo de equipamento produz uma vibração e um zumbido característicos, que foram comparados com bancos de dados de áudio industrial e doméstico, confirmando a natureza do som. Em um momento específico da gravação, sobreposto ao choro da vítima, um segundo ruído foi isolado. Era um som metálico, agudo e breve, consistente com o arrastar de um portão de metal sobre um trilho. A análise da onda sonora mostrou um pico de alta frequência, típico de atrito entre duas superfícies metálicas. Esse som não era contínuo, indicando uma ação pontual como a abertura ou o fechamento de um portão. A combinação desses dois sons era crucial. Eles criaram uma assinatura acústica, um mapa sonoro que apontava para um local específico dentro da propriedade. A presença simultânea de uma bomba de piscina em funcionamento e de um portão de metal limitava drasticamente as possíveis localizações da gravação. Com essa informação, os investigadores e o perito retornaram à chácara. Eles foram diretamente para a área lateral da casa, onde a piscina estava localizada. A bomba foi acionada. O som produzido foi gravado e comparado em laboratório com o áudio original. A correspondência foi exata. Próximo à casa da bomba, havia um portão de metal que dava acesso a uma área de serviço. Ao ser movido, o portão produziu o mesmo ruído metálico e agudo ouvido no áudio. A perícia realizou testes, abrindo e fechando o portão em diferentes velocidades, e conseguiu replicar o som com precisão. A perícia de áudio, portanto, não apenas confirmou a identidade do agressor, mas também determinou o local exato do ataque. A gravação foi feita na área lateral da chácara, um ponto afastado da vista da maioria dos convidados que estavam na área de churrasco. Essa evidência corroborava os achados da perícia de local de crime, que havia identificado sinais de luta naquela mesma área. A análise técnica do som conectou a vítima, o agressor e a cena do crime de forma inequívoca. Com um suspeito formalmente identificado, a estratégia da investigação mudou. Mauro foi convocado para prestar um novo depoimento na delegacia. Esta não era a primeira vez que ele era ouvido, mas a natureza do interrogatório seria diferente. Os investigadores, agora de posse de evidências cruciais, prepararam uma abordagem metódica para confrontar o suspeito, sem revelar imediatamente a existência do áudio. O objetivo era testar a consistência de seu álibi e de suas declarações anteriores. Mauro compareceu à delegacia e manteve a mesma postura colaborativa dos depoimentos iniciais. As perguntas começaram de forma geral, recapitulando os eventos do dia do churrasco. Os investigadores pediram que ele detalhasse novamente sua rotina durante a festa, com foco especial nos seus horários e interações durante o final da tarde e o início da noite, período em que Patrícia foi vista pela última vez. A primeira contradição
surgiu quando ele foi questionado sobre a hora exata em que deixou a chácara. Em seu primeiro depoimento, ele havia afirmado ter ido embora com um grupo de parentes mais cedo. Desta vez, ao ser pressionado por detalhes, ele alterou o horário dizendo que ficou um pouco mais para ajudar a organizar o local. Essa nova versão entrava em conflito direto com o testemunho de outros familiares, que não se lembravam de sua presença no final da festa. A segunda inconsistência apareceu quando os policiais o questionaram sobre seus movimentos dentro da propriedade no período do desaparecimento de Patrícia. Ele afirmou ter permanecido na área principal, perto da churrasqueira, o tempo todo. No entanto, outros depoimentos indicavam que ele havia se ausentado por um período significativo, e ninguém sabia dizer onde ele estava. Confrontado com essa divergência, Mauro não conseguiu oferecer uma explicação coerente. Suas respostas se tornaram vagas e evasivas. Foi nesse momento que os investigadores apresentaram a primeira parte da evidência digital. Eles informaram a Mauro que a perícia havia identificado uma atividade incomum no celular de Patrícia durante a madrugada. Uma mensagem de áudio, segundo eles, havia sido enviada do aparelho dela para o grupo da família e, minutos depois, apagada. Mauro negou ter qualquer conhecimento sobre o fato. Foi então que a investigação apresentou a informação técnica decisiva. A análise dos metadados do aplicativo, conforme explicado pelos policiais, não apenas confirmou o envio e a exclusão da mensagem, mas também revelou um detalhe fundamental. O comando para apagar o áudio não partiu do celular de Patrícia. A ação de exclusão foi executada a partir de outro aparelho que estava logado na mesma conta ou que tinha acesso remoto a ela. Essa informação técnica desmentia qualquer possibilidade de que a própria Patrícia tivesse apagado a mensagem por engano. A ação foi deliberada e executada por uma segunda pessoa, em uma clara tentativa de ocultar uma prova. Diante dessa evidência, o álibi de Mauro e suas negações perderam toda a sustentação. Seu castelo de cartas, construído sobre versões conflitantes e negativas genéricas, havia desmoronado. Ele estava encurralado pelos rastros digitais que ele mesmo havia tentado apagar. A combinação das provas era conclusiva. As contradições nos depoimentos de Mauro, os laudos periciais do local do crime, a análise dos metadados e, principalmente, o conteúdo do áudio recuperado, formaram uma base irrefutável para a acusação. A delegada Juliana Mota finalizou o inquérito e formalizou o indiciamento de Mauro. A qualificação do crime foi específica: feminicídio, motivado pela condição de gênero da vítima e ocorrido em um contexto de violência doméstica e familiar. Com base na gravidade do crime e nos indícios de que o suspeito havia tentado obstruir a justiça ao apagar a mensagem de áudio, o Ministério Público representou pela prisão preventiva de Mauro. O pedido foi acatado pelo Poder Judiciário, que expediu o mandado de prisão. A operação para o cumprimento da ordem foi discreta. Policiais civis se dirigiram à residência de Mauro e efetuaram a prisão. Ele não ofereceu resistência e foi conduzido ao sistema prisional, onde aguardaria o julgamento. A notícia da prisão teve um efeito sísmico na estrutura da família. O que antes era um grupo coeso, unido por laços de sangue e memórias compartilhadas em encontros como o da chácara, se fragmentou de forma definitiva. A confirmação de que um parente era o único suspeito pela morte de Patrícia criou uma divisão profunda e irreconciliável. A família se partiu em dois grupos distintos. De um lado estavam os parentes que apoiavam a investigação e a memória de Patrícia, liderados por sua mãe, Dona Elza. Para eles, as evidências eram claras e a justiça precisava ser feita. Do outro lado, formou-se um núcleo de familiares, incluindo os pais e a esposa de Mauro, que se recusavam a acreditar em sua culpa. Eles defendiam sua inocência, descrevendo-o como uma vítima de uma acusação injusta. Essa ruptura se manifestou de forma prática e dolorosa. As conversas nos grupos de WhatsApp cessaram. Encontros de família, antes frequentes, deixaram de acontecer. O silêncio e a desconfiança substituíram a antiga convivência. A chácara, antes um símbolo de união, tornou-se o epicentro de uma tragédia
que envenenou as relações entre todos. A investigação, no entanto, expôs uma camada ainda mais profunda de disfunção. Com a prisão de Mauro, outras mulheres da família se sentiram seguras para falar. Em depoimentos confidenciais, elas admitiram que também evitavam ficar sozinhas com ele. Relataram um histórico de comentários inadequados, aproximações desconfortáveis e um comportamento insistente que, por anos, foi tolerado e nunca denunciado formalmente. O medo de causar conflitos familiares ou de não serem levadas a sério as manteve em silêncio. A prisão de Mauro não revelou apenas um crime, mas também um padrão de silêncio coletivo que permitiu que o comportamento do agressor continuasse sem controle por anos, escondido atrás da fachada de normalidade dos encontros de família. O processo judicial contra Mauro teve início meses após sua prisão. A peça central da acusação foi o arquivo de áudio de 58 segundos. Durante o julgamento, a gravação foi reproduzida para o júri. A defesa tentou desqualificar a prova, alegando que o áudio poderia ter sido manipulado. No entanto, os laudos do perito João Vitor, que detalhavam a recuperação do arquivo e a análise dos ruídos de fundo, foram considerados conclusivos. Somados aos depoimentos sobre o comportamento anterior do réu e as contradições em seu álibi, as evidências levaram à sua condenação por feminicídio. O caso ultrapassou os limites da família Azevedo e da esfera judicial. Na região de São José do Rio Preto, a história se tornou um tema de debate público. O crime ocorrido em um ambiente familiar e revelado por uma tecnologia comum expôs uma vulnerabilidade social raramente discutida de forma aberta. Grupos locais de apoio a mulheres passaram a usar o caso como um exemplo concreto em suas palestras e campanhas. O foco das discussões era a violência que ocorre em ambientes considerados seguros. A história de Patrícia Azevedo passou a ser lembrada como um alerta. O nome dela foi associado a iniciativas que incentivavam mulheres a relatar situações de assédio e desconforto, mesmo quando o agressor é um parente próximo. As campanhas destacavam que sinais de abuso muitas vezes são disfarçados por piadas ou pela aparente normalidade de um churrasco de fim de semana. A mensagem era clara. O silêncio coletivo, motivado pelo receio de criar conflitos familiares, pode ter consequências fatais. O legado do caso foi a conscientização sobre um tipo de violência que se esconde à vista de todos. A tecnologia que serviu como ferramenta para a revelação do crime também se tornou um símbolo da fragilidade dos segredos mantidos por anos. A história de Patrícia deixou uma pergunta que permanece. Quantas vezes piadas, aproximações e incômodos são ignorados em encontros de família, até que um áudio revele o que ninguém quis ver?